A paz do Senhor, queridos amados irmãos, a paz do Senhor, você é adolescente, a paz do Senhor, você que sempre está conosco aqui, nos acompanhando, recebendo uma palavra da parte de Deus e também edificando a sua vida através das lições bíblicas do primeiro trimestre, né, de adolescência do ano 2023. E hoje uma lição abençoada, uma temática, uma história muito conhecida, tratando acerca de Noé. E o título da lição de número 7 hoje, Noé e o recomeço da vida. Vamos estudar hoje a lição de número 7, discorrendo sobre Noé, sobre a história também do dilúvio e desse recomeço da vida mediante a ação divina do Senhor. A leitura bíblica está em Gênesis capítulo 6, do 13 ao 22, do 8, do 15 ao 22. A mensagem fica em Gênesis 6, 8, que diz: mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Nós vemos aqui que o texto dá referência da fidelidade, da confiança de Noé mediante a sua comunhão com o nosso Deus. E nessa feita, mais uma vez, estamos acompanhados junto à mesa a nossa querida professora irmã Hanani, a professora irmã Rosimar. Eu já quero saudá-las com a paz do Senhor e eu tenho certeza que será uma aula, mais uma vez, abençoada. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Você é muito bem-vindo a estar estudando conosco e nos acompanhe durante todo esse trimestre, né? Porque essa é uma revista abençoada falando sobre o livro de Gênesis e a gente tem aprendido já muita coisa. Então, seja muito bem-vindo, que Deus nos abençoe neste dia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanani, prazer estarmos aqui já na 7ª lição, que bênção, né? Essa lição é muito valiosa para você, professor, e para você, aluno. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Nós sabemos que no livro de Gênesis, no livro do Grandes Começos, uma das histórias mais conhecidas que nós temos é a história de Noé, né? A história do dilúvio, é conhecidíssima essa história, essa narrativa também, narrada pelo servo do Senhor Moisés, recebendo a revelação do nosso Deus, e trata aqui de alguns pontos que nós precisamos destacar. Nós vamos destacar alguns pontos, mas, sobretudo, a ação divina do Senhor para recomeçar a vida, estartar a vida, mais uma vez, a oportunidade do homem agora ter uma aliança com Deus. O Senhor, então, vai estabelecer uma aliança com o homem, mais uma vez, mostra também o Deus que age em justiça é o meu Deus que age também em misericórdia. Meus queridos amados irmãos, nós sabemos que você, professor, nós, como professores de adolescentes e classe de EBD, nós temos uma grande missão, uma grande responsabilidade, que é a missão de mentoria, é a missão do aconselhamento, é a missão de instruir os nossos adolescentes. Então, lembre-se, caro professor, você é um canal de Deus para abençoar a vida dos seus alunos, instruí-los no caminho da verdade, orientá-los acerca das escrituras, da verdade bíblica do Senhor e também mentoreá-los. Você prestar-lhe a sua mentoria de formação para com aquele adolescente, o Senhor há de te usar neste propósito e nesse desafio. Nós sabemos que após a queda do homem, tivemos alguns homens, como o próprio Abel, que demonstraram um coração íntegro e também uma vida em oferta ao Senhor. Mas, ao tempo que vai passando, ao longo dos dias e anos que vai passando, nós podemos compreender, caras professoras, que o homem cada vez mais vai se inclinar para o pecado, até chegar a um ponto que Deus vai olhar para a terra e não vai achar quase nem sequer um justo. Imagina só como era o pecado. Um mundo tal como o dia de hoje, onde o mundo já é maligno, o pecado prevalecendo sobre os valores e princípios da humanidade, e isso não cheira bem às narinas de Deus. Deus está no seu alto e sublime trono, olhando para a terra, conferindo a terra e percebendo que o homem cada vez mais está se entregando às suas paixões e aos seus deleites. E o que eu vejo aqui, né, professora Rosimar, é a vida destacada de um homem, um servo de Deus, por nome de Noé e a sua família, que mesmo mediante a um mundo que está corrompido, um mundo que está em pecado, um mundo que está se entregando às paixões,
mas nós vemos aqui um homem que está andando com Deus, fiel ao Senhor, temente à sua palavra e também aos seus desígnios. Nós podemos compreender que Deus ele sempre vai ter remanescentes, mesmo em meio a um mundo que está totalmente dominado. E quando eu falo dominado, eu estou falando um mundo que está vivendo segundo as suas concupiscências, vivendo segundo as suas paixões, seus deleites e as suas vontades. Nós podemos perceber na vida de Noé, nós vamos tratar um pouco assim como a vida dele para nós podemos perceber que Deus sempre vai ter homens e mulheres que, mesmo mediante a tudo isso, vão dedicar a sua vida e consagrar a sua vida ao Senhor. É isso mesmo, irmão Felipe. Nós vemos aqui esse tópico, ele é muito maravilhoso, que vai falar um pouco, vai fazer com que o aluno ele conheça um pouco quem foi Noé, é muito interessante, saber quem foi Noé e sua família, né? Essa lição é grandiosa, eu estava fazendo uso, né, dessa lição, que lição grandiosa, que nos traz um exemplo muito grande. Então, nós sabemos que a vida de Noé faz parte de uma importante história da humanidade, né? Ele não foi só um indivíduo escolhido por Deus, ele foi um homem que recebeu uma grande bênção e, ao mesmo tempo, um desafio árduo. Noé desfrutava, queridos, de uma comunhão muito grande com Deus. É uma das coisas que nós vemos muito pouco hoje. Muitas pessoas estão perdendo aquela comunhão com Deus, né? Então, nós vemos aqui, amados, que Noé, ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população da sua época, né? Ele possuía um nível de moral completamente diferente, porque a moral que aquelas pessoas tinham ali era uma moral completamente corrompida pelo pecado. Ele também, nós observamos aqui que na própria Bíblia faz uma descrição sobre Noé como um homem de fé, como um homem obediente a Deus, louvado seja Deus. Nós vemos aqui, amados, que Noé já tinha quase 500 anos de experiência, né, de vida, quando recebeu de Deus o aviso da destruição da raça humana e a ordem para que construísse a arca. Então, nós vemos aqui que, embora com toda essa experiência, né, ele parecesse ser um homem totalmente qualificado para a missão dada por Deus, foram suas qualificações espirituais que realmente fizeram a diferença. Então, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Nós vemos aqui, amados, que Noé, ele é filho de Lameque. Ele é descendente direto de Sete, né? Que Sete era o terceiro filho de Adão e Eva. É muito interessante passarmos essas informações, professor, para os nossos alunos. Noé é a 9ª geração dos descendentes de Adão. Então, em sua genealogia, nós vemos em Gênesis, no capítulo 5, que ele era bisneto de Enoque, né? O homem no qual andou com Deus e foi arrebatado. Nós vemos também aqui que Noé, ele é neto de Matusalém, um homem que viveu, um dos homens que viveu mais tempo em toda a Bíblia. Então, em outras palavras, nós passamos aqui para você, professor, que Noé um personagem da linhagem que se mantinha fiel a Deus, fiel à vontade de Deus. Então, foi o último patriarca antediluviano. Então, o que é que nós vemos aqui? A Bíblia mesmo, ela declara que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, todos eles nasceram antes do dilúvio. Após o dilúvio, né, os descendentes de Noé se espalharam sobre a terra e multiplicaram conforme a ordem dada por Deus. Nós podemos acompanhar isso aí em Gênesis, no capítulo 9. Então, eu queria aqui, professor, passar uma dica para vocês, muito importante, porque como nós estamos falando aqui sobre Noé, quem foi Noé, é muito interessante que se faça um correio informativo. Por quê? No momento que a gente trabalha as dicas pedagógicas na nossa aula, principalmente nesse tópico inicial, vai levantar no aluno uma curiosidade, uma curiosidade em conhecer alguns personagens. Então, o que é que você faria? Faria um correio informativo, ou um mural de curiosidades, que seria bem interessante. Então, segundo a história de Noé, narrada pela Bíblia, amados, nós vemos aqui que ele bateu o recorde do seu avô, quase bateu, né? Porque ele
Matusalém viveu 969 anos. 969 anos é muita coisa, né? E morreu. Então, com 480 anos, foi chamado por Deus para construir a arca, Noé. E com 500 anos, ele gerou seus filhos. Então, são curiosidades, professor, que você pode estar passando para os seus alunos. E com 600 anos, Noé enfrentou o dilúvio. E após o dilúvio, nós sabemos que a própria Bíblia fala que Noé viveu mais 350 anos. E assim morreu Noé, com 950 anos de idade. É interessante passarmos essa informação para os nossos alunos. E uma outra coisa, o que seria maldade? A lição fala em relação da maldade, fala em relação à violência. A própria lição, ela fala que a maldade são atos criminosos que violam os direitos dos outros e tiram o proveito do sofrimento deles. Então, isso aí poderia também colocar, professor, como dica nesse correio informativo, né? Nós vemos aqui também, amados, que em relação à nossa lição, mais na frente, nós vamos ver um pouquinho sobre os contemporâneos de Noé, né? Eu queria que vocês, amados, abrissem as suas Bíblias e acompanhassem comigo no livro do Gênesis, capítulo 6, do 5 ao 8, vou ler alguns versículos, que fala assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, era mal. Então, Deus viu. Então, nós vemos aqui, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhes em seu coração. Então, nós vemos aqui que Deus, ele viu. E a Bíblia fala que Deus se arrependeu por conta da maldade, que era muito grande, né? Nós vemos aqui, amados, que no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos acompanhar, que mostra que enquanto a civilização da época de Noé estava corrompida. Então, Deus, ele havia se arrependido. Então, as pessoas praticam todas as variedades de crimes. Elas desobedecem a Deus. E nós vemos que Deus, a própria lição fala, o quanto o nosso Deus, ele se entristeceu com essas atitudes, com essas ações. E até hoje, né, nós vemos os reflexos, né? É isso aí. É verdade. É verdade. Eu estava ouvindo aqui a irmã Rosimar falar e destacando aqui, né, a história de Noé, o seu chamado, a sua trajetória, a sua linhagem, a sua genealogia. E eu acho interessante porque Noé, ele vem de uma geração, o seu bisavô, por exemplo, né, Enoque, foi um homem que andou com Deus, foi arrebatado pelo Senhor, então Noé guardou isso no coração. Isso é um testemunho, um exemplo, isso é um testemunho para nosso adolescente, para nossa classe. Porque não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Mas todo mundo está fazendo. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Noé, minha geração, ele é diferente dos outros. Mas todo mundo está fazendo. Mas não, eu não aprendi assim, né? Os meus antepassados não me ensinaram assim. Meu bisavô, por exemplo, não me ensinou assim. Noé, ele prefere andar nos caminhos do Senhor e guardar em retidão a sua comunhão com Deus. E nós precisamos deixar isso para os adolescentes, que Deus, ele quer nos usar em meio a um mundo um mundo perverso, que está entregue às suas paixões, como já disse aqui no início. E assim como Noé, Deus também tem Noés na geração de hoje. E o que é os Noés na geração de hoje? São homens e mulheres que agradam ao Senhor, que são remanescentes, que agradam ao Senhor, ainda que todos os outros estejam fazendo errado. Porque quando Noé olhava ao seu redor, Noé como que Noé não tinha um parâmetro de uma vida íntegra. Porque ele olhava à direita, os seus vizinhos deleitavam-se no pecado. Olhava para a esquerda, seus vizinhos deleitavam-se no pecado. Olhava para frente, para a sua retaguarda, a vizinhança toda entregue ao pecado. O que Noé faz? Eu vou servir ao Senhor. Tal como disse Josué, né? Se vocês quiserem escolher, escolham para vocês os deuses que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verdade. Então, uma mensagem para o nosso adolescente é que aquele a quem anda nos caminhos do Senhor, que agrada ao Senhor procurando a retidão,
há uma bênção sobre estes. Uma bênção de prosperidade, uma bênção de livramento, uma bênção de alargar as tendas, uma bênção de Deus. Deus nos chamou para sermos diferentes. E ouvindo aqui a irmã Rosimar, que a irmã Hanan também vai falar, que contribui também no tópico primeiro, mas me fortalece muito no meu coração essa ideia de que o Senhor tem para nós um caminho diferente, por mais que os outros não estejam fazendo, mas o Senhor conta conosco, não é com os outros, é conosco. O Senhor olhou e viu Noé, então é com Noé que ele vai contar. E o Senhor, olhando hoje para a terra, ele conta conosco para fazer a diferença e para cumprir a sua vontade. Nós vamos falar um pouco mais à frente dessa missão, desse desafio, desse propósito delegado pelo Senhor, mas o Senhor, ele conta conosco em meio a todo esse caos. O Senhor, ele olha e ele olha para nós, para contar conosco, para fazermos a sua vontade. É como eu disse, vou repetir, ainda que todos estejam fazendo, não é porque todos estão fazendo que é o certo. Eu prefiro fazer o que é o certo, continuar nos caminhos do Senhor, em retidão. Então, cuidado, adolescente. Cuidado, você, professor, em passar isso para o seu adolescente, para ele ter muito cuidado. Não é o que todos estão fazendo. Ainda que todos estejam fazendo, e se não agrada ao Senhor, ainda que ele seja só um, assim como Noé era, um com Deus é maioria. Verdade. O que importa, que a gente observa na vida de Noé, a escolha que ele fez, né, de obedecer, de ser um homem temente a Deus, levou ele a receber bênçãos, a ser livre da morte, né, e ser escolhido por Deus para dar seguimento a uma promessa que Deus tinha feito, né? Então, que nós possamos ter cuidado com as nossas escolhas. As nossas escolhas hoje geram consequências amanhã. A gente já tem falado isso em algumas lições, que a importância do que a gente escolhe para a nossa vida, a importância que tem as nossas ações, as decisões que nós tomamos, né? Principalmente em relação às coisas de Deus. Nós não devemos fazer as coisas de Deus relaxadamente, não fazer de qualquer forma, né? Porque quando você faz as coisas de Deus, se entregando como Noé fez, a gente observa na história de Noé que Noé foi uma pessoa obediente a Deus de forma que a gente fica admirado, né? Quando Deus falou, em meio àquele momento que ele estava vivendo, aquela corrupção toda, aquela violência, mas ele resolveu obedecer, creu no Senhor Deus, né? E obedeceu a palavra de Deus. Deus disse que havia um dilúvio. Ele nunca tinha visto dilúvio, nunca tinha visto chuva, não sabia o que era chuva naquela época. Como é que uma pessoa, se você nunca tinha visto alguma coisa acontecer naquele sentido, você ia acreditar? Nos dias de hoje, as pessoas ficam com o pé atrás, né? Digamos assim, com o ditado que dizem. Vou ficar com o pé atrás, eu não vou acreditar. Mas ele resolveu acreditar. Então, a decisão que ele teve, a fé que ele tinha em Deus, né? De acreditar que realmente o que Deus estava dizendo era verdadeiro. E prova disso é que em momento nenhum ele passou 120 anos construindo a arca. Neste tempo que ele construiu a arca, né, a gente percebe que ele, com certeza, foi açoitado, foi agredido com palavras, né, foi desprezado, mas em momento nenhum a gente vê ele desobedecendo a Deus. Ele está constantemente sendo obediente e temente a Deus para cumprir, né, o mandado de Deus. É isso mesmo. Nós podemos observar aqui, irmã Hanani, que entender a história de Noé, entender a sua própria história, né? E a história da relação de Deus com os seres humanos. Nós vemos o quanto Deus ele ainda foi misericordioso, né? Porque destruiu, mas construiu um novo povo. Nós vemos a bondade do nosso Deus. Então, sem dúvida, a história de Noé é um exemplo para todos nós cristãos, né? Então, ele creu no Senhor acima de tudo, né? Nós vemos aqui que Noé foi um grande exemplo, porque ele não se corrompeu, a sua família não se corrompeu, né? E nós vemos aqui que certamente aquelas pessoas viram todo aquele movimento daquela construção daquela arca, mas nós vemos que a família de Noé, ela escolheu obedecer a Deus acima de todas as coisas, né? Então, nós vemos aqui que há alguns, por exemplo, você pode estar até perguntando, adolescente que esteja acompanhando, ou até mesmo professor, pode estar passando essa informação para o seu aluno, como seria maravilhoso se você pudesse, do adolescente, de ter cometido alguma coisa e pudesse ter uma nova chance, né? Então, seria tão interessante
e tão maravilhoso quando a Bíblia fala que o nosso Deus, ele é misericordioso, né? Nós vemos, queridos, que a nossa vida é marcada pelos recomeços. O nosso Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de se arrepender, mas tem que ter o arrependimento para que possa ter o recomeço. Não deixe nunca de passar para o seu aluno, professor, que a dúvida, que a incredulidade, muitas vezes que enche os corações de alguns adolescentes, colocando, mas eu pequei, eu não tenho como recomeçar, né? Nós vemos aqui que o nosso Deus, ele é Deus da segunda chance, que Deus que dá a segunda chance, né? Ele é misericordioso, ele é glorioso e nos oferece uma nova oportunidade, mas tem que ter o arrependimento. A cada manhã, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Nós vemos aqui, na própria lição, que Noé, ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, mas Deus avisou a ele, e ele temeu justamente para a salvação sua e da sua família. Ele preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça. Nós sabemos que o nosso Deus, ele preparou todas as coisas com uma finalidade. E nós vemos até hoje que o homem, muitas vezes, ele não se arrepende de determinados atos, mas nós temos hoje a nossa vida como uma arca, né? Que nós temos que prepará-la todos os dias. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha, querida professora irmã Rosimar, né? Tratando acerca aprofundando aqui o primeiro tópico, quem foi Noé? Noé, ficou mais do que claro, sobre a sua genealogia, sobre a sua conduta, sobre a sua família, sobre a sua devoção a Deus. Nós vamos entrar agora, saindo do tópico primeiro, quem foi Noé, entrando agora nessa cronologia, né, da história de Noé, entrando agora no dilúvio. Tópico número 2 fala Deus manda o dilúvio. E aí, tópico 2 ele está dividido em 3 subtópicos, que fala primeiro, o anúncio das muitas águas, instruções para a arca e o dilúvio sobre a terra. Então, vamos lá, está dividido aqui, está tudo dentro do mesmo contexto, cronologicamente. É interessante, porque primeiro, não foi Noé que pediu para Deus mandar o dilúvio, foi Deus que disse a Noé, revelou a Noé que ele mandaria o dilúvio. E o plano de Deus estava muito claro desde o início. Deus não escondeu nada de Noé. Deus disse, Noé, vou mandar chuva e vou destruir a terra. Deus não está se agradando dos homens, e ele fala para Noé e diz a Noé que Noé e a sua casa seriam salvos. Noé, então, apregou essa salvação para os seus vizinhos, para os seus conhecidos, e começa a construção da arca. O que é interessante é porque antes da construção, nós vemos o Noé desejoso de anunciar a salvação para os homens, mas os homens não ouvem a pregação de Noé. Noé passa anos apregoando salvação para os homens, mas os homens não se arrependem. Eu acho isso um ponto a ser observado, é que Deus, ele sempre vai dar essa oportunidade ao homem, sempre. Deus sempre vai dar a oportunidade, como já foi dito aqui, do homem se arrepender. Os seus juízos estão descritos na sua palavra, as suas promessas estão descritas na sua palavra, e o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de oportunidade. Deus é um Deus que gera oportunidade para o homem. Deus não somente fez uma acepção daquele que ele se agradava, mas ele permitiu que aqueles que não estavam agradando voltassem ao caminho do arrependimento. Irmãos, eles já conhecem acerca de Deus, porque estas são as primeiras gerações. Ouviram acerca de Deus, da bondade de Deus, da santidade do Senhor, e mesmo assim não quiseram ouvir a palavra. Mas Noé obedeceu tementemente a palavra do Senhor. Uma outra coisa que eu quero deixar claro da vida de Noé é a sua obediência. Porque Noé ouve, e a irmã Hernani falou aqui, Noé não sabia o que era um dilúvio,
porque a humanidade nunca viu um dilúvio tal como esse e nunca mais haverá, até porque o próprio Senhor o disse. E mesmo assim, Noé confia no juízo e, ao mesmo tempo, no livramento do Senhor. Que coisa maravilhosa! Que nós venhamos a crer e obedecer o Senhor em todos os momentos. Ainda que eu não conheça, mas eu confio que Ele é justo para julgar, mas também confio que Ele ama para trazer sobre mim misericórdia. Não é ele crê, ele obedece na palavra do Senhor. O que eu acho interessante é que o Senhor, primeiro, anuncia o dilúvio, e segundo, o Deus que anuncia o juízo é o Deus que anuncia o livramento. Porque Deus disse, eu vou mandar, mas fique tranquilo, você vai construir uma arca. Deus diz como vai fazer, como vai acabar com tudo, mas também diz a arca que Noé construiria. Irmãos, e é um outro ponto que eu quero destacar aqui. Noé, tal como ele não tinha um conhecimento pleno sobre aquilo que estava por vir, também Noé não tinha um conhecimento pleno sobre a engenhosa obra que o Senhor o direciona para fazer. É algo tão tremendo, caro professor e professores que aqui comigo estão, que eu ouvindo um físico falando acerca de como é que era a arca, né, de Noé, já entrando aqui no subtópico 2, uma arca que tinha uma dimensão muito grande, né, eram 133 metros de comprimento, tinha 22 metros de largura, 13 metros de altura, irmão, é 13 metros de altura. E tinha também as divisórias, né, compartimentos divididos em 3 andares, portas, além de ter todas as brechas tampadas com pinche. Então, o que eu acho interessante é que o Senhor vai dizer, Noé, você vai construir a arca assim, vai ser feito assim, o Senhor vai dando as medições, porque ele é perfeito. E o que eu acho glorioso é que, ouvindo esse físico, ele vai detalhar que Deus é tão maravilhoso que tudo o que Deus faz é perfeito e até as dimensões da arca revelam um propósito. Por exemplo, esse comprimento de 133 metros, que inclusive hoje são comprimentos de muitas embarcações, era o comprimento perfeito para que a arca ela flutuasse estável, de forma estável. Se a arca não tivesse esse comprimento, ela não iria flutuar de forma estável, iria balançar por demais, iria virar, mas não, a arca vai flutuar, porque Deus não fez a arca para Noé governar de forma de direção. Eu estou falando em questão de direção. Deus faz a arca para a arca flutuar. É Deus quem está guiando a arca. É Deus quem está direcionando a arca. Isso é maravilhoso. Deus ele faz a arca para flutuar. Noé precisa entender que o Deus que anunciou o seu juízo, anunciou o livramento, ele precisava confiar que Deus iria guardá-la em todo o tempo, e não só ele, mas também a sua família. E isso é algo maravilhoso. Primeiro, a arca ela tem um comprimento perfeito para que flutue. Segundo, a arca tem divisórias e extensões perfeitas para que tenha ventilação. Você já imaginou, meus irmãos? São animais. Deus diz assim, ó, você vai pegar os animais assim e vai dar as instruções, vai pegar a sua família, seus filhos, suas noras, vai colocar mãos. Você já imaginou se fosse um homem construindo aquela arca? Sem a direção de Deus, seria um caos. Porque o homem não tinha, naquela época, o conhecimento e a ciência avançada que Deus deu ao homem ainda hoje para desenvolvê-la. Noé não tinha um conhecimento pleno acerca da ciência. E eu falo da ciência no que diz respeito ao âmbito geral do dilúvio, porque nem o conhecimento pleno acerca do dilúvio ele tinha. Só que as dimensões da arca é perfeita para a questão da ventilação. Uma outra coisa, as dimensões elas são perfeitas para a questão da iluminação, para que entre a iluminação, para que não paire ali total escuridão. Então, Deus ele é perfeito porque o Deus que anuncia o juízo é o Deus que anuncia o livramento, e é um livramento mediante a ordem de Deus. Deus está dizendo assim, eu vou livrar, mas você vai fazer assim, a arca vai ser assim, cumprimento assim, vai pegar esse material, e Deus vai direcionando. E Noé obedece e vai construindo tudo de acordo com a direção de Deus. E aí cabe aqui uma aplicação para você, professor, você direcionar os seus alunos, é que o importante é estarmos na direção de Deus. Tal como foi Pedro
Pedro estava ali, caras professoras, e Pedro vai dizer, eu vou lançar a rede, mas sobre a tua palavra, porque se fosse sobre a minha, eu nem lançava. Não é o horário certo, não é o momento adequado, não, mas sobre a tua palavra. Porque o que importa é estarmos sobre a direção de Deus. Noé entende e compreende. Que o que importava é estar na direção de Deus. Deus anuncia o dilúvio, Deus anuncia a arca, Deus anuncia como Noé faria. E uma outra coisa gloriosa é que o dilúvio sobre a terra, e isso eu quero deixar um ponto sobre isso para a segunda parte do aprofundamento. Eu quero ouvir também as professoras Rosimar e Hanan. Só que assim como toda a Bíblia, assim como a criação que nós falamos, os homens eles vão querer se esforçar em querer achar caminhos para distorcer a verdade bíblica e distorcer a vontade de Deus. E aí muitos vão dizer que o dilúvio não aconteceu, que o dilúvio é um mito, que o dilúvio é uma farsa, que o dilúvio é uma lenda. Só que nós temos diversos relatos e provas, inclusive científicas, e eu vou falar um pouco sobre isso no próximo aprofundamento, que literalmente o dilúvio foi real e aconteceu. Mas eu quero dizer, queridos professora Hanan e Rosimar, também para ouvir vocês, é que Deus ele é perfeito até nos seus juízos. Porque no juízo de Deus, Deus ele é perfeito. Ele sabe como fazer, ele sabe como livrar. Noé está na direção de Deus. A arca de Noé foi fechada pelo próprio Deus. É Deus dizendo, eu vou fechar, ninguém pode entrar, e você só vai sair quando eu disser, não é? Quando eu direcionar. Porque quem está guiando a arca é Deus. A arca está flutuando sobre a direção de Deus. E eu vou dizer uma coisa certa. Quando a nossa arca, a nossa vida, a nossa família flutua sobre a direção de Deus, não tem como não chegarmos ao destino que Deus já direcionou. E quando eu falo destino, eu falo de ponto de chegada. Tal como o Senhor disse, nós vamos passar para o outro lado. Tem a tempestade, mas quando ele está na direção, nós vamos chegar do outro lado, porque quem está dirigindo é o próprio Deus. Noé, ele entende isso. Ele está flutuando sobre a direção de Deus. Que coisa maravilhosa, minhas caras professoras. Isso mesmo, Felipe, porque Deus, muitos adolescentes, até mesmo na aula, pode surgir essa pergunta, por que Deus fez o dilúvio? Pode ser que ainda surja essa dúvida. Nós sabemos que a determinação do Senhor não poderia ser impedida. Deus fez o dilúvio por causa da maldade da humanidade. Então, por causa dos homens, a terra estava cheia de violência. Por isso, Deus decidiu destruir sua criação. Mas vemos aqui que Deus ele mostrou sua misericórdia por Noé, que era um homem justo. Deus ele era cruel? Não. O dilúvio foi uma injustiça? Não. Então, Deus não é cruel, e nós sabemos que o dilúvio não foi um ato de injustiça, não. Então, nós sabemos aqui apenas que Deus ele não se agrada, nós sabemos que Deus ele não se agrada com a morte de ninguém. Aqui nós acompanhamos aqui mesmo no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, que diz que porque não tem o prazer na morte do que morre, na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Então, ele diz, convertei-vos, pois, e vivei. Então, o nosso Deus, ele não tem prazer. O pecado, nós sabemos aqui que a Bíblia fala que o preço do pecado é a morte. Então, as pessoas do tempo de Noé tinham abandonado, E Deus se entregou, as pessoas estavam se entregando ao pecado. Então, Deus viu que estava ali naquele local, só existia quem? Noé e sua família. Então, que possamos passar isso para o nosso aluno. Deus ele não é cruel, Deus não é injusto, não comete injustiça. A essência de Deus é amor, né? Essa é a principal essência de Deus. Mas Deus também é justiça. A gente vê que a questão do dilúvio foi uma demonstração da tristeza de Deus em relação à escolha do povo, né? O povo escolheu o caminho de maldade, de violência, de destruição. E o coração de Deus se entristeceu tanto a ponto de ele querer destruir aquilo que ele tinha feito, né?
a Bíblia que nós temos aqui em casa, de aplicação pessoal, tem um comentário sobre isso, que fala que é como se um pai tivesse ficado triste pelo que o filho fez, né? A escolha de um filho. Eu como mãe, eu imagino a dor de Deus, que Deus sentiu no seu coração, de ver a criação que ele tinha feito, a imagem e semelhança dele, tomar rumos totalmente diferentes do que ele tinha planejado, né? Então, realmente, o coração de Deus se entristeceu. E foi uma forma de Deus fazer um renovo, né? Tomar medidas que dessem uma renovada naquela situação. Quebrar o mal, né? E refazer aquilo para que o homem ele pudesse voltar ao caminho que Deus tinha planejado, né? Então, por isso o motivo do dilúvio, por isso que Deus ele decidiu mandar o dilúvio sobre a terra, para que os caminhos que Deus tinha escolhido para o homem, ele fosse restaurado. É até que a gente vai ver mais na frente um pouquinho sobre isso. Então, a questão do dilúvio e a vida de Noé, né? As atitudes que Noé tomou em relação à obediência a Deus, nos mostra que Deus, ele mesmo, quando ele dá a sua justiça, né? Ele aplica a justiça dele na vida do homem, a misericórdia de Deus nos alcança. Como o irmão Felipe estava falando, Deus, ele mandou o dilúvio sobre a terra, mas mesmo assim ele salvou a Noé e a sua família para que houvesse um recomeço e deu todas as diretrizes para Noé para que aquilo pudesse acontecer. Então você imagina se a humanidade tivesse feito desde lá do Jardim do Éden, obedecido a Deus, né, de forma correta, de forma a não tender para o mal. Como seria maravilhoso e como as coisas teriam sido diferentes. Mas Deus, na sua onisciência, ele sabia que o homem iria pecar e nos guardou, né? Tendo, segundo os planos, digamos assim, um outro caminho para nos restaurar, né? E nos resgatar para a comunhão com Ele. Glória a Deus, verdade, maravilha, irmã Hanani. Esse Deus que realmente nós servimos, ele é maravilhoso. E como eu estava falando, né, eu cheguei para o final, tem muitas, hoje em dia já muitas provas fundamentadas hoje que mostram realmente, que revelam que a humanidade ela passou por um grande dilúvio, né, ainda que os homens queiram esconder isso, desmentir isso e colocar por terra tudo isso. Mas, por exemplo, há um grande monte em Madagascar, né, que há algumas marcas que revelam um grande dilúvio. Por quê? Toda vez que tem um tsunami, por exemplo, nós hoje conhecemos já o tsunami, né, já ouvimos falar, já podemos vivenciar diversos tsunamis ao redor do mundo. Quando um tsunami ele dá sobre um local, que as águas elas passam, elas deixam algumas divisas de águas, algumas marcas. E aí, o que é interessante é que naquele grande monte que estava acima do nível do mar, tinha essas divisas tal qual um tsunami deixaria em uma área. E o que é isso grandioso é porque um tsunami comum era impossível alcançar aquele nível de água. E aí há-se uma prova contundente, totalmente fundamentada, em que a Terra passou realmente, em algum momento, por um grande dilúvio. E aí, a partir disso, já querem achar outra teoria, né? Caiu um grande meteoro, e aí causou uma grande difusão nas placas tectônicas, e elas se encontraram, e então foi um tsunami, algo realmente estrondoso, enfim. E eles estão criando as teorias para que tudo venha a distorcer a verdade bíblica do Senhor. Tem aquele outro monte, né? O monte, por exemplo, o Everest, né? Que há aquelas marcas de que realmente um dia esteve debaixo de água, e então quando as águas elas baixam, eu me esqueci o nome técnico, tinha até anotado, esqueci o nome técnico, que é quando a água ela baixa, né? Ela deixa aquele material de inundação, e tá a prova lá realmente que um dia aquele monte imenso
esteve debaixo de água, coberto por água. Disse nome comum, não tem como. Somente um dilúvio, tá? Como o Senhor disse, 40 dias, irmãos, 40 dias e 40 noites, chovendo. O Senhor abriu as portas do céu, abriu as fontes inferiores e então trouxe água sobre a terra. E eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Não é o fato da destruição, da destruição. Mas irmão Felipe, como já foi dito aqui, Deus não se agrada da morte. Mas irmão Felipe está se alegrando porque Deus matou o homem, Deus não cometeu nenhuma injustiça. Deus anunciou o seu juízo. Os homens que não quiseram andar para o caminho do arrependimento. Um homem escolhido. Entrou Noé e foi salvo com a sua família e os animais. Agora, todo o fôlego de vida que estava fora da arca foi consumido pelo juízo do Senhor, que é santo. Mas nós hoje temos a compreensão que a compreensão vívida, né, que realmente houve um dilúvio, a terra passou por um grande dilúvio e nós sabemos disso e cremos e compreendemos que esse dilúvio foi causado pelo Senhor para dar um novo recomeço à humanidade. E aí, finalizando esse meu aprofundamento, esse tópico 2, esse bloco 2, quando você, professor, estiver ministrando a sua aula, faça novamente a pergunta, tal como a irmã Rosimar falou, né, que há uma chance. Se ele errou, há um recomeço. Deus deu a oportunidade da humanidade recomeçar. E Deus ele nos dá essa oportunidade até o dia de hoje, de nós recomeçarmos. Ainda que erremos, mas nós temos a oportunidade de recomeçar. Por quê? Porque o fim ainda não chegou, mas o fim está chegando. Então, importa que hoje andemos por um caminho de arrependimento e de agradar ao Senhor, porque a sua mão há de pesar novamente sobre os homens e agora para a eternidade. Meus queridos amados irmãos, encerrando aqui o contexto, né, que Deus manda as águas, do dilúvio, das instruções da arca, nós queremos entrar agora do pós-dilúvio. O momento pós-dilúvio, que é um momento onde Deus vai estabelecer uma aliança com Noé. Deus vai estabelecer uma aliança com a criação, com os homens, com a humanidade. O Deus que nós servimos, que é um Deus que é amoroso, é um Deus que anuncia o seu juízo, como eu falei, que anuncia também o seu livramento, é um Deus de aliança. E o que eu acho interessante, professora Hanani, é que Deus, após o fim do dilúvio, vai estabelecer, né, essa aliança com Noé, com a sua família e com a humanidade. Deus, então, vai dizer que nunca mais destruiria a terra novamente com água, e Deus vai fazer aparecer no céu um sinal. Deus não precisava mostrar nenhum sinal. Não precisava. E este sinal é um sinal que todos nós ainda hoje conhecemos. Assim como quando Noé, que a irmã vai falar um pouco sobre isso, olhava para o sinal, Noé dizia, Deus estabeleceu um sinal. Deus estabeleceu, perdão, uma aliança. Ainda hoje, quando nós vemos esse sinal, nós remetemos à vida de Noé, a aliança que Deus fez naquele momento, e dizemos, Deus fez uma aliança com o homem, porque o Deus que nós servimos é um Deus de alianças. Glória a Deus. Essa história do fim, o pós-dilúvio, né, nos faz ver e perceber a grandeza de Deus e o segredo desse relacionamento de termos que nós temos que ter com Deus, né? A questão que a gente já vinha falando sobre a questão da obediência. Noé, como a gente falou, obedeceu a Deus desde lá, quando Deus falou com ele e anunciou a destruição da terra, né, através do dilúvio. E Noé obedeceu a Deus, não só lá no início, mas também no final do dilúvio, né? Deus, ele mandou o dilúvio, encheu toda a terra com água, né? Foram 40 dias e 40 noites de muita água, muita chuva. Você imagina só, lá nas primeiras lições que nós estudamos sobre a criação do mundo, Deus falou que fez separação entre as águas, né? Então, as águas do firmamento, as águas que tem... Então, Deus disse que abriu as comportas, então saiu água de tudo que foi canto. Saiu água do céu, água da terra, água debaixo do mar. Então, foi muita água. Você imagine que para um homem, né, e sua família, vivenciar uma situação dessa. Com certeza, Noé deve ter sentido muito medo, né, dentro daquela arca. Mas ele estava seguro na promessa que Deus tinha feito a ele,
de que salvaria a família dele, né? Então, nós vemos a bênção de Deus sobre a vida de Noé por ele ter obedecido e ter feito a arca de acordo como Deus tinha mandado, né? Então, foram 150 dias que Noé passou dentro da arca, até que Deus mandou acalmar as águas, né? E mandou secar as águas. Foi quando começou a descer as águas. Então, se a gente fizer uma cronologia lá do dilúvio, foram cerca de 365 dias, né? Mais ou menos em torno de um ano, que Noé ficou dentro da arca com aqueles animais. Não é pouco tempo, é muito tempo. Muito tempo para viver com a família dentro de uma arca, dentro de um barco, junto com muitos animais. Você imagina a quantidade de alimento que Noé teve que guardar, se organizar, né, para ele e para os animais. Mas Deus, ele é tão fiel que ele não se esqueceu de Noé. Ele lembrou de Noé. E o que a gente vê de mais, assim, o que eu achei lindo estudando essa lição, esse tema, nesse tópico 3, é que Noé, ele viu as águas baixarem, né? Mandou o corvo para ver se já tinha baixado as águas, o corvo voltou. Depois mandou a pomba 2 vezes. Na terceira vez, a pomba já não voltou mais. Noé, ele observou o tempo e teve conhecimento e certeza de que realmente a terra já estava seca. Mas ele resolveu esperar a ordem de Deus para sair da arca, né? Então, da mesma forma que ele esperou a ordem de Deus de entrar na arca, Deus dizer, agora eu vou mandar, entre na arca com a sua família. Deus fechou a porta da arca. Da mesma forma, Noé esperou o fim, Deus dizer, Noé, pode sair da arca junto com a sua família, né? E assim, Noé esperou Deus anunciar e dizer, dar a ordem para sair da arca. E o mais bonito, se por acaso você se imagina assim, você passou um ano dentro de um barco, junto com um monte de animal, com a sua família. Deus manda você sair daquele barco. O que é que você vai fazer? Você vai olhar tudo que está ao redor, né? Tudo de novo que Deus tinha feito ali para você. Só existia a sua família ali na terra. Mas a atitude que Noé tomou foi digamos assim, o segredo que fez com que Deus se agradasse de Noé e fizesse essa aliança com Noé, né? Que Noé, assim que saiu da arca, a primeira atitude do Noé foi o quê? Foi construir um altar ao Senhor, em gratidão a Deus, né? Então, Noé, ele saiu da arca e com a sua família construíram um altar e fizeram sacrifícios a Deus. E esse sacrifício que Noé fez a Deus subiu para o Senhor como cheiro suave, como diz a palavra dele. E esse sacrifício trouxe ao coração de Deus uma alegria, e com essa alegria Deus disse a Noé, Deus reatou, né, esse laço e fez essa promessa a Noé, que o irmão Felipe já inclusive falou, de que não mais destruiria a terra com água, de que as estações viriam uma após a outra, lembrando ao mundo, lembrando as pessoas de que ele não iria mais destruir, né, cessar a vida do homem, e que o sinal dele seria o arco que ele colocaria nos céus toda vez que chovesse, né, para que as pessoas lembrassem de que ele realmente, da promessa que ele tinha feito a Noé, de não destruir mais a terra com água. Verdade, verdade, Mahanani. Eu disse porque literalmente isso acontece muito comigo, né? Quando eu vou, por exemplo, eu vejo aquele arco bonito, aquele arco-íris no céu, logo me remete à história de Noé e eu lembro, meu Deus é um Deus de aliança. Deus fez um pacto com o homem. Deus fez uma aliança com o homem. A resposta de Deus para a humanidade perversa é exterminar, mas ele não extermina toda a humanidade. Deus preserva a Noé e a sua família, 8 pessoas, mas através dessas 8 pessoas, Deus vai mostrar a sua misericórdia no recomeço da vida e então tratando ali, estabelecendo ali uma aliança com Noé e toda a humanidade, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, e essa lição, ela fala justamente sobre isso, sobre esse recomeço da vida, Deus dando uma oportunidade para que a humanidade voltasse ao seu propósito. O primeiro grande embate
a primeira grande ação de Deus contra o homem, que o homem sentiu mediante a iniquidade, foi quando o homem foi expulso do Éden. O segundo maior sofrimento que o homem, após essa expulsão do Éden, o homem passou, foi justamente o dilúvio. O dilúvio foi mais uma ação de Deus para poder mostrar ao homem o quão terrível é o pecado, nos afastando de Deus e trazendo e atraindo para nós a ira de Deus. Então, o pecado ele faz isso, ele nos afasta de Deus, mas nos atrai a ira também de Deus, porque Deus é um Deus santo. Deus quando olha para o homem, ele olha para a sua criação e ele diz: há um propósito sobre essa criação. E o propósito é para que andemos assim como andou Enoque, andemos com ele em retidão, na sua vontade, confiando e obedecendo os seus desígnios. Então, a história de Noé é uma história maravilhosa. É uma história que é conhecida por todos nós, que nós já ouvimos desde lá a escola dominical, desde criança, lá desde Depim, nós ouvimos acerca de Noé, mas a história de Noé retrata um grande Deus, um Deus que é justo, mas um Deus que é misericordioso e que dá a oportunidade do homem recomeçar e ainda estabelece uma aliança com o homem, mostrando que ele é um Deus de amor em essência. É muito linda essa história realmente de Noé. E uma das coisas que me chamou mais atenção diante de toda essa lição foi a orientação divina que Noé aguardava sempre, né? Até mesmo para entrar e para sair. É muito importante quando nós aguardamos sempre a orientação divina. E outra coisa é a questão do arco-íris, né? Que traz em si vários significados da aliança de Deus, né? Da aliança com Deus. O símbolo é sinal de esperança, né? Nós vemos aqui que logo após toda tempestade, Deus nos lembra de sua fidelidade eterna, ao seu pacto de nos proteger. Muito lindo. Glória a Deus. Pois é. E Deus ainda fez um concerto, né, com o homem através de Noé. Deus ele prometeu a Noé que não destruiria mais o mundo, né, com água. A questão que o Felipe estava falando é interessante, que as pessoas podem até achar, não, Deus ele destruiu o mundo, né? E não vai mais, Deus prometeu que não vai mais destruir o mundo agora, depois do dilúvio. Mas Deus não prometeu que não destruiria, Deus prometeu que não destruiria mais o mundo. Mas a justiça de Deus ainda prevalece sobre a vida daqueles que pecam, daqueles que desobedecem, né? De outras formas, a gente tem que deixar claro isso. O pecado ainda traz sobre nós a ira de Deus, como o irmão Felipe estava falando. Não quer dizer que Deus disse que não vai destruir o mundo, que a gente não possa sofrer as consequências da justiça de Deus pelo pecado que nós cometemos, né? Mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele fez esse pacto com Noé, né? Essa promessa, deu essa promessa a Noé de não destruir mais o mundo, e ainda renovou aquele pacto que tinha feito lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, né? De que Adão e Eva eles foram feitos para a glória de Deus e que que era para eles se multiplicarem, povoarem a terra, né? Para que deles fosse cumprida a promessa de Deus de que nasceria um que iria para destruir o mal, né? Então Deus ele reafirmou o pacto que ele tinha feito lá no Jardim do Éden com Noé, dizendo a ele, lá em Gênesis, deixa eu só achar aqui, 9 do pacto. É do 1 ao 13, não? Depois eu acho. Mas ele realmente... Do 1 ao 13, né? Não, mas sim, tá. Do 9, do 1 ao 13. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Obrigada, irmão Zimar. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, assim, aquela promessa que Deus tinha feito com Adão e Eva, ele fez novamente com Noé,
para que Noé e sua família povoassem a terra, né? Para que a promessa de Deus de que o Messias nasceria fosse cumprido. Então, Deus é maravilhoso. Apesar de o homem pecar, o homem ele ter na sua essência o mal, né? Como o próprio versículo 21 diz, que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, o coração do homem existe a maldade, nós já temos a maldade dentro de nós por causa do pecado, mas a misericórdia do Senhor é grande, e se nós chegarmos a nos arrependermos, nós não vamos sofrer as consequências da punição divina de Deus, né? Do juízo de Deus. E se a gente fizer como Noé fez, de seguir obedecendo a Deus, seguir fiel a Deus, né, em tudo que Deus mandar, a palavra de Deus, as consequências que virão é de bênção, né, e não de maldição. Glória a Deus. Que maravilha. Chegando ao final dessa lição 7, lembre-se, professor, lembre-se, você é adolescente, quando a igreja hoje prega, dizendo Jesus está voltando, era tal qual o anúncio que Noé dizia, que o Senhor estava chegando com juízo. E quando a igreja diz que Jesus está chegando, é um anúncio do tempo vindouro. E esse tempo vindouro é o fim dos tempos, onde o Senhor está anunciando para que nós possamos ouvir e entremos pelo caminho de arrependimento, tal como o Senhor anunciou na época de Noé. E Noé foi a atalaia do Senhor. O Senhor ainda hoje anuncia através da igreja, mediante a pregação da palavra de Deus, o anúncio da justiça de Deus, mas também do seu livramento através de Jesus Cristo de Nazaré. Há uma aliança sobre nós e nos apeguemos a esta aliança, sabendo que Ele é misericordioso para nos livrar de todo mal. Que Deus abençoe a sua vida, que te dê uma aula abençoada, inspirada no Espírito Santo, e eu tenho certeza que vai edificar a vida dos adolescentes da sua classe. E até o próximo, em nome de Jesus, encerrando assim mais um podcast. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu vou deixar agora para a irmã Hanani, irmã Rosimar saudar e encerrarmos mais um abençoado podcast de crescimento e edificação espiritual nessa noite. Amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida e que essa aula, né, sobre a vida de Noé, seja de inspiração para a sua vida, né, que nós possamos fazer como Noé, sermos obedientes, esperar o tempo certo de Deus, né, que o tempo certo de Deus é perfeito, né, e que Deus nos ajude e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, professor, que Deus abençoe a sua aula, seja produtiva, que Deus abençoe todos os seus alunos. Amém. Até a próxima. Glória a Deus. Deus abençoe e Deus possa dar uma aula abençoada para você ir para a sua classe. Até a próxima, em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast do DENEC, Departamento de Ensino Cristão da nossa Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte. Um EBD em síntese para você em podcast. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.